A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do Canal de São Paulo. Acesse aí www.canalsp.com.br, está aí escrito para você acessar. Também pelo meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal do Fred Júnior no YouTube. Toda semana, toda segunda-feira, tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. E com muito prazer, vou conversar com Douglas Leite, que antes eu conhecia só como Douglas, que era um goleiro, e por muito tempo jogou, por exemplo, no Guarani, entre outras equipes, mas teve seu nome marcado aqui em São Paulo como goleiro do Guarani. E o Douglas, que hoje é técnico do Taubaté, que está na Série A2, lutando aí para, quem sabe, conseguir um acesso para a Série A1. Douglas Leite, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Prazer falar com você de forma virtual. Tá tudo bem com você, Douglas? Bom, Fred, o prazer é todo meu. Agradeço o convite, aproveitando aí para parabenizar o teu trabalho, tenho acompanhado. Também já estou inscrito lá no canal do YouTube, está muito legal tudo que você tem feito aí. Legal, muito obrigado, viu, Douglas? Obrigado mesmo. Já vou contar um pouco da carreira do Douglas, mas já vamos aproveitar e falar do Taubaté, né, Douglas? O Taubaté que sempre vem fazendo aí séries A2, né? Com chance de classificação, indo para fase de mata-mata, mas falta uma coisinha para conseguir o burro da Central voltar para a Série A1. Mas a importância de virar o ano e você ser mantido como treinador, né, Douglas? Manter-se o treinador é sempre muito importante para um trabalho ter mais chances de dar certo. Claro que não é um prato pronto, mas há uma possibilidade de dar mais certo, uma continuidade de trabalho. Tá certo que a gente sabe que no futebol brasileiro, às vezes o técnico continua, mas só o treinador, muda todo mundo. Sai um monte de jogador, vem novos jogadores e o trabalho praticamente do zero. Mas qual que é a importância, né, de continuar um trabalho e como está esse Taubaté pensando na Série A2, hein, Douglas? Então, Fred, realmente é uma obsessão da cidade toda, né? Esse acesso para a Série A1. São 40 anos que o Taubaté não disputa a primeira divisão e nós estamos muito otimistas, né? Com tudo que foi montado, né? Com os atletas que acabamos conseguindo trazer esse ano para disputar a Série A2. E, sem dúvida nenhuma, a manutenção foi uma situação muito importante para mim, né? Que eu sou um treinador que está começando a carreira. Estou no clube há mais de 2 anos, né? Quase 2 anos e meio no clube. Transitei por todas as áreas do clube, treinador das categorias de base, interino, auxiliar técnico, inclusive do Toninho Cecílio, que esteve aí com você esses dias, e Grande Toninho. é um cara acima da média, né? E agora estou tendo essa oportunidade, né? E uma responsabilidade muito grande, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e preparado a gente está bastante. E você está um tempinho aí no Taubaté, tá batendo na trave, hein? Esse acesso, hein, Douglas? Porque o Taubaté chega até a fazer boas campanhas, mas aí acaba batendo na trave. Já deu para identificar? Realmente, será que é esse tanto tempo fora, 40 anos aí fora da primeira divisão, dá um peso a mais para os jogadores? Não é só isso? Você conseguiu identificar por que está batendo na trave e não está conseguindo o Taubaté, Douglas? Com certeza esse ambiente que se cria, né, dessa obsessão que eu falei, realmente isso aí, né, se você não tiver mentalmente forte, né, para isso, com certeza chega num momento que vai criar uma ansiedade acima do normal, né? E como você bem falou, principalmente no ano passado, no ano retrasado, né, perdemos para o São Bento nos pênaltis. E detalhes, né? Quando se chega num momento como mata-mata, né, que são decididos as vagas por detalhes, né? Então você fica muito próximo do sucesso ou do insucesso, mas agora é focar, né? Tá bastante otimista e confiante para que esse ano dê tudo certo. O elenco mudou muito, Douglas, para a temporada 2022. Teve muitas mudanças, porque a gente sabe como funciona, né? Às vezes o clube às vezes tem a Copa Paulista, mas a Copa Paulista no segundo semestre o clube normalmente dá uma diminuída no investimento, faz o contrato com o jogador, exatamente pensando na Série A2, né? A gente está falando de Série A2, né? Pensando nessa Série A2, como não tem tanto calendário, uma Copa Paulista mais utilizando a base, mais a molecada, ou aquele que tem um contrato mais baixo salarialmente, né? Falando. Muitas mudanças para 2022, você conseguiu retomar aí boa parte da equipe? Não, é um elenco novo, praticamente todos os jogadores, né, estão chegaram agora no final do ano, né, dezembro, no clube, mas a gente tem uma interação muito grande com as categorias de base, né, até por eu também ter vindo de lá. Né? O ano passado nós subimos 12 atletas para o profissional e
Foi dada uma resposta muito positiva pela maioria deles, e esse ano nós já contamos com alguns atletas oriundos da categoria de base, e a equipe sub-20 vem fazendo uma campanha muito boa, né, na Copa Paulista. Já está classificada para na Copa São Paulo, já está classificada para a terceira fase, e com certeza mais garotos que já estavam com a gente no profissional ano passado, alguns outros atletas vão estar incorporando no nosso elenco. Legal. O Douglas, de jogador, quantos anos de carreira foram? Foram 16 anos de carreira. 16 anos. O Guarani realmente foi o time que mais marcou você, ou você teve outras passagens que você fala, poxa, aqui também eu fui muito bem, ou realmente o Guarani foi algo especial? Com certeza. O Guarani, né, guardado dentro do meu coração por tudo que eu vivi. Eu vivi o Guarani intensamente, né? Então, nós jogamos, subimos, né? Tivemos acesso, em cima de dificuldades, em cima de tudo aquilo que envolve o Guarani, né? E então, com certeza, né? Também fiquei 3 anos no Curitiba, né? Passei um tempo muito bom, mas o Guarani tem um lugar todo especial na minha história, na minha trajetória, e a palavra que resume tudo, o meu sentimento pelo Guarani é gratidão, né? Claro. Como começou a ser goleiro, Douglas? Era o piorzinho do time e virou goleiro, sempre quis ser goleiro, sempre tem essas histórias, né, Douglas, pro goleiro aí. O cara. O meu tio foi goleiro, né, profissional, e Opa. irmão da minha mãe. Quem que é? Ele jogou no Ituano, jogou no São Carlense, João Carlos, o nome dele, jogou no Noroeste muito tempo. Hoje tem 50 e poucos anos. E meu pai também era goleiro das peladas aí na cidade, né, da minha terra natal, Itaporanga. E então sempre estava ali voltado a ser goleiro, né? E aí com essas referências aí, eu dei sequência. E a altura também, né, Douglas? Quanto você tem de altura? Você sempre foi Eu muito tenho alto. 1,89. 1,89. Hoje está mais fácil, mas para sua época assim, né, de goleiro, Sim. era mais raro ver goleiros dessa altura, né, Douglas? Sim, eu era considerado um goleiro muito alto, né? E hoje não, né? Hoje tem goleiro aí batendo quase 2 metros. E aí você começou aonde? Como foi a sua caminhada como goleiro? É sempre bom a gente contar a história, porque tem muita gente que assiste o programa, viu, Douglas? Comecei no São José aqui, né? No São José. Porque tem muita gente que se identifica, fala, poxa, olha o caminho como foi, né? Porque não é fácil, porque a gente... Você sabe como que é, Douglas? Você ainda trabalhando agora em comissão técnica, eu como jornalista, a gente recebe, meu filho aqui, olha, dá uma olhada nesse vídeo, meu filho é craque, arruma aí para ir um teste, ou meu sobrinho, ou meu não sei o quê. Alguém sempre o cara coloca na família que fala que é craque achando que é fácil você jogar futebol profissional, e não é fácil, né? E para ser aí o milionário que todo mundo sonha, para dar uma ajeitada na família, né, ajudar os familiares, é muito mais difícil. Então, eu sempre gosto que você contem as passagens aí. Como que foi o seu caso, Douglas? Eu comecei no São José, aqui de São José dos Campos, e como você falou, né, é um vestibular muito concorrido, né? É pior que da USP. Não tem nem dúvida, é muito difícil, a concorrência é enorme, e você se abdicar, né, de uma das fases assim mais gostosas da vida, né, que é a adolescência, né, que você tem algumas oportunidades, né, para estar se divertindo, entre aspas, né, sendo um jovem normal. Sim. E você abrir mão de tudo isso para estar concentrado naquilo que você quer, no seu sonho, não é fácil, não é para qualquer um. E além disso, eu acredito muito, sabe, Fred, que antes, na minha época, quando eu comecei, a gente tinha o sonho de ser atleta profissional, nós tínhamos referências, né? Pô, na minha época eu tinha o Zete, tinha Ronaldo no Corinthians, eu tinha esses caras como referência, né? Pelo pouco acesso que a gente tinha, só televisão, e alimentava muito esse sonho. E eu vejo hoje muito assim esses meninos jovens, né? Sobrecarregados pelo pai, né, pela família, que não vê, não enxerga às vezes nem o sonho do menino em primeiro lugar, mas sim um retorno para a própria família, né, ver na televisão um futebol que 99% dos atletas não vive, né, com o Neymar jogando, com a seleção brasileira, com os grandes clubes, e acabam, acho que
deixando de ser prazeroso esse início que é difícil, para se tornar com 8, 9, 10 anos já um trabalho para a criança, né? Então, acredito que isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento dos atletas jovens, né? Essa pressão familiar, e já tendo toda a dificuldade, né, do ambiente do futebol. E ainda mais isso, acredito que acaba se tornando um fardo muito pesado. Eu vou tocar nesse assunto por você ter trabalhado já na base também, que é sempre importante, eu sempre falo sobre isso, viu, Douglas, porque realmente o funil é muito curto, muito pequeno, e a exigência é muito grande, às vezes, poxa, até recebo o vídeo, até assisto, dou uma olhadinha, você vê que o menino tem qualidade, mas você fala, pô, o cara vai ser mais um, né? Para ser mais um, não vai dar certo. O cara tem que ser diferente para dar certo no futebol. E mesmo assim, sendo o diferente, tem tantas outras circunstâncias que às vezes o mesmo cara que às vezes é diferente pode ficar pelo caminho. Mas aí, você começou em São Carlos, e como foi a sua caminhada, Douglas, para virar profissional? E foi um caminho fácil, assim, para você se tornar aí um goleiro profissional, Douglas? Porque o goleiro sempre sofre mais que os outros, né? O goleiro sofre demais. E o goleiro, um pouco mais atrás, ele tinha aquela estigma que ele tinha que ser mais experiente, mais velho, então a gente demorava muito para jogar, né? Hoje a gente vê o goleiro do Santos, é um jovem goleiro, vários goleiros jovens jogando, né? Mas na minha época, não. Na minha época, você tinha que esperar uma oportunidade. Os treinadores falavam assim: não, pô, o Douglas é muito novo, ainda não e tal. E eu tive uma situação no começo da minha carreira que eu acho que foi primordial, que foi eu ter saído do São José para jogar pelo Osasco. Na época não era a Bzinha, a quarta divisão. Na época, a última divisão ela se subdividia. Era B1A, B1, B1B. eu vou te falar uma coisa então, Douglas, deixa eu te falar. Eu comecei minha carreira fazendo jogos da B1A. Palestra São Bernardo e o São Bernardo atuavam na B1A. O Palestra São Bernardo era treinado pelo Paulo Leme, que foi atacante do Santos na década de 80. E ele treinava o Palestra e jogava. E aí, o Everaldo Marques, que hoje está na TV Globo, narrava os jogos, e eu fazia a reportagem dos jogos em São Bernardo. Então, essa B1A eu conheço bem, viu, Douglas? Eu era tratado lá no São José já como uma promessa da base, e daqui a pouco veio o Osasco, me faz uma proposta para jogar a última divisão do Campeonato Paulista. Pô, é um choque. Daí eu peguei e falei, pô, mas se eu ficar aqui, né, não estou jogando, os treinadores sempre querem um goleiro mais experiente. E eu falei, não, eu vou. E na época eu fui, o cara me falou assim, ó, vou te pagar R$ 300 por mês, e só que a gente tem um bicho bom e tal, coisa de R$ 50, né? Um bicho bom. E aí, aí nós falamos, não, beleza, vamos embora. E nós fomos emprestados. Eu comecei a fazer um bom campeonato. O Kiko, que era o dono, até esse Kiko, ele foi campeão da Copa São Paulo pelo Roma, na Roma. época, em Barueri, né? É, o time de empresário que E ele era o desapareceu dono. depois. Desapareceu. E eu fui encontrar ele depois, vou terminar a história. É, e aí eu comecei a fazer bons jogos, tal. Ele me chamou e falou assim: ó, Douglas, vou aumentar o teu salário para R$ 600. Pô, eu liguei em casa e falei assim: pô, pai, mãe, eu tô ganhando dinheiro para caramba agora e não sei o quê. Já tava, né? A gente Claro, eram outras épocas, é né? outra época. E aquilo foi um divisor de águas, assim, porque eu fiz muitos jogos. Eu não lembro o número de jogos, mas era um campeonato muito longo. Tinha muito time, né? Você lembra, né, Fred? Lembro. E assim, eu voltei outro goleiro depois dessa competição. E aí eu fui emprestado para o Corinthians depois dessa competição, na base. Fizemos uma Copa São Paulo, que nós fomos muito mal. Eu fui dispensado do Corinthians, não renovaram o meu contrato. Eu voltei para o São José e fui encontrar o Kiko de novo no Paraná. Em Caramba. 2013, ele estava no Roma, só que chamava Roma É. Apucarana. Porque o Roma de São Paulo foi para o Paraná. Exato, eu fui jogar lá. Eu fui eleito o melhor goleiro do Campeonato Paranaense, o Curitiba me contratou. E Douglas, foi do Curitiba para o Guarani? Como que foi a sua caminhada depois de chegar ao Curitiba? O que aconteceu com você? Eu fui para o Curitiba em 2003, né? Inclusive foi o ano que nós classificamos para a Libertadores, Sim, com o treinador Paulo Bonamigo. Bonamigo. Conheci no Palmeiras o Bonamigo. Isso, trabalhando no Palmeiras depois. É. E eu fiquei até 2005 lá. E de lá eu fui para Portugal, para a Acadêmica de Coimbra.
Foi E a legal em temporada Portugal? Foi legal em Portugal, pô, Douglas? sensacional para morar, para jogar foi meio complicado, no time tinha estava com as dificuldades financeiras, mas enfim, é um país maravilhoso, minha filha nasceu lá, Pô, que legal. e eu também assim não me adaptei muito ao treinador de goleiro que tinha na época. Acabou que, infelizmente, não deu certo. Eu queria muito que tivesse dado certo também, mas não consegui jogar, sabe? Voltei para o Icasa, no Ceará, Caso. fomos campeões cearenses do primeiro turno e o treinador do Fortaleza era o Silas. Silas. O Silas perdeu para a gente, caiu, foi para o Avaí, me levou para o Avaí. Fui para o Avaí em 2008, subimos da Série B para a Série A e o próprio Silas me indicou também no Guarani em 2009. E aí eu cheguei no Guarani em 2009, também conquistamos o acesso da Série B para a Série A. Pô, que bacana. E aí do Guarani, quanto tempo você ficou no Bugre? Fiquei a temporada 2009, 2010, 2011 fui para o Náutico, Não, tipo, Red Bull, Linense, disputei o Campeonato Paulista pelo Linense, 2012. Criciúma também conquistamos o acesso da Série B para a Série A. Eu tenho 3 acessos de Série B para a Série A. Era para caramba. ter 4, mas como eu saí do Náutico para ir para o Red Bull antes, eu não conto. Mas tem 3 acessos. Em 2013, eu fui para o Audax do Rio, disputei o Campeonato Sim. Carioca. E aí surgiu uma situação para ir para o Azerbaijão em 2013. Azerbaijão. É. Fomos lá, inclusive no time estava o David Sacconi, que também jogou no Guarani, jogou no Grande, Palmeiras. David. Eu conheço o David. Então, o David é meu amigão. Pô, que legal. E aí, em 2014, retornei para o Guarani e encerrei a carreira no Guarani em 2014. Azerbaijão. Como que é jogar no Azerbaijão, Douglas? Assim, a gente tem poucas informações sobre lá, né? Como eles devem ter pouca da gente, mas como que chegou esse convite do Azerbaijão para você jogar por lá? Empresário, né? É um atleta que foi muito bem no clube e me conhecia. E acabou levando meu material, DVD, né? Na época, né? Mandava DVD. O treinador gostou bastante e acabou me contratando. Mas é um país difícil de morar, muçulmano, né? Sim. Uma cultura difícil. Eu acho assim, para pessoa que vai solteiro é muito bom, ou só ele, a esposa, com criança é muito difícil. E para mulher também é mais difícil também, né, Douglas? Muito difícil, não é fácil. E Douglas, como que foi para você a transição? A gente sabe que isso é uma das grandes dificuldades do jogador, né? Às vezes já é difícil entrar, quando ele entra, a carreira é muito rápida, né? Piscou, já está no final aí de carreira, e aí ele tem às vezes a dificuldade, depressão, não sabe o que vai fazer, tenta uma coisa fora do esporte, às vezes não dá certo, aí tenta voltar para o esporte, aí já tem a concorrência, porque são vários que estão parando, né? Não tem. Vai um atrás do outro ali, né? É difícil, a concorrência é muito forte. No seu caso, como que foi, Douglas? Então, Fred, eu achava que estava preparado para parar de jogar. E não era o caso, sabe? É muito complicado, realmente é uma transição dificílima em todos os aspectos, né? Emocional, principalmente. E eu parei com muitas dificuldades físicas, né? Tenho um problema no quadril que me limitou muito no final da minha carreira. E aquilo vai te machucando, não só fisicamente, mas emocionalmente também, porque as pessoas começam a falar, pô, a gente trouxe o Douglas, no exemplo, a minha volta ao Guarani em 2014, né? Nós trouxemos o Douglas achando que estavam trazendo o Douglas e chega um cara que não está conseguindo render aquilo que todos esperavam e começa um monte de questionamento, é, te chamam de chinelinho, né, de corpo mole, e mal sabe que a família toda está chorando junto com a gente e a gente não consegue dar sequência, é muito difícil. E chegou um momento que eu peguei e falei, pô, eu não quero mais isso. Dentro do campo, Guarani catando vence, eu falei, pô, eu não aguento mais isso aqui. Não aguento, dentro do campo eu resolvi parar. Dentro do campo. E dentro do campo, isso aqui é meu último jogo. Eu cheguei na oração lá, depois do jogo, falei, rapaziada, parei, agradeço vocês, obrigado, mas aí os caras, tá bom, tá nervoso, tal, calma. Falei, não, parei. E parei mesmo, mas realmente é uma transição difícil. Na outra semana, estava como treinador de goleiro e, e as dores aumentam, porque, pô, treinador de goleiro bate demais na bola, cara. E aí e a família também falando, né, pô,
Você sempre falou que quando você parasse, a gente ia ter um tempo, a gente ia fazer algumas coisinhas. Agora, você tem jogo domingo, segunda tem treino para não relacionado, e aí, né? Daí eu peguei e tomei uma decisão também de sair do Guarani como treinador de goleiro e fui morar na minha cidade. Combinei com a minha família assim, pô, vamos ficar um ano para a gente repensar a nossa vida, ver o que a gente vai fazer. E fui para minha cidade, Itaporanga, região de Avaré, interior de São Sim, Paulo. sim. Pô, 3 meses, Fred, maravilhosos. Pô, passeamos, churrasco, vai na casa de parente, visita um, visita outro. Eu já até sei mais ou menos o que vai acontecer. Cara, deu 3 meses, eu olhava pro teto lá em casa e falava, Não tinha o que puta fazer, né? merda. Pô, porque o futebol te dá uma ideia que você é velho. Quando você sai do futebol, você vê que você é um moleque que não sabe nada, cara. Você só sabe jogar bola. Sim. E o mundo aqui fora é concorrido demais, né, cara? Pô, Nossa. né, todas as áreas é uma concorrência enorme, um querendo comer o outro vivo. E a gente, o atleta, não está preparado para isso, cara. O atleta está preparado. E aí essa transição é difícil. E aí, na minha cidade, eu virei secretário de esporte. Aí eu recebi o convite da prefeitura, montei um projeto lá. E então aí as coisas começaram a melhorar, assim, não falo nem financeiramente, mas emocionalmente, né? Você se sentir útil Útil. novamente, né? É. Porque eu acho que isso é o que mais pesa. Quando você, pô, eu falo para minha esposa, eu tô conseguindo terminar minha faculdade agora, esse Pô, ano. que A legal. minha esposa é advogada, eu falo para ela assim, eu falava, né? Pô, você é advogada, o fulano é psicólogo, né? O outro é, eu sou ex-atleta, pô, que, né, mano? Então, você se sente inferiorizado, né, cara? Eu acho que isso atrapalha muito o atleta que está nessa transição. Douglas, e até sobre isso, assim, o que você sentiu mais falta quando parou de jogar? Porque, assim, o jogador profissional, principalmente você estava no Guarani, era ídolo do Guarani, então você chegava lá em Campinas, você tá, os caras, ô Douglas, tal, não sei o quê, senta aqui, às vezes não pagava a conta, às vezes, né? Sempre tem isso, né? Você sempre tem as mordomias que faz parte aí, porque o futebol realmente mexe com as pessoas, é incrível. Qualquer ambiente que eu vá, as pessoas querem saber quem é o legal, quem é o chato, qual o jogo mais legal que você fez, quem que você já entrevistou. O futebol mexe com todo mundo. Então eu imagino para vocês que estiveram dentro de campo como que é. O que você mais sentiu falta, assim? Claro, você falou, passou 3 meses, pô, tá me sentindo um inútil aqui, né? Tinha o que fazer. Mas o que você sentiu falta já? Já de princípio, já. Pô, acho que você colocou uma situação que acontece muito, né? Que é esse glamour que envolve o futebol. E isso eu acredito que vai muito do perfil de atleta também, né? Como eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito família. Para onde eu ia com a minha família. E pô, se você chega é reconhecido, ótimo. Se não, tranquilo também. Só que tem muito atleta que gosta desse ambiente, né? Gosta de chegar. E esse atleta sofre muito, sofre mais do que o atleta que é mais tranquilo. Eu sentia muita falta, assim, sabe? Vou colocar uma coisa bem específica, da oração antes do jogo. Caramba. Aquele ambiente do vestiário, antes de entrar em campo, aquilo eu nunca mais senti na minha vida, nem como treinador. Quando eu falo para meus atletas assim, ó, aproveita, porque eu nunca sonhei treinando o time. Quando eu estou dormindo, eu nunca sonhei na beira do campo. Todos os meus sonhos é jogando ainda, né? Então aproveita, porque passa muito rápido e o ambiente tem cara que relata, né, que sente falta do jogo, da Sim. torcida. Eu sinto falta daquele momento do vestiário. Aquilo é uma conexão assim com adrenalina, com aquilo é inexplicável. Tem uns que falam que sentem falta até do jogo, não, nem de treino, da resenha, da conversa que existe em Pô, isso concentração. aí Em é concentração, demais. o pessoal sente falta também. Eu ouço de muitos, né, falarem exatamente que sentem falta de jogo, de treino. Tem cara, os caras falam, não quer nem mais ver, porque realmente é um esporte de alto rendimento e alto rendimento convive com dor, né? Tu não pensa que É, é saudável. Esporte é saudável. No esporte de alto rendimento não tem isso de esporte saudável. Você convive com dor todos os dias, né, Douglas? eu não lembro do meu último jogo que eu fiz sem ter tomado uma injeção, um medicamento, eu não lembro. Então realmente, esporte de alto rendimento não é saúde.
Eu dei uma esticada no primeiro bloco, mas vamos ao intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para com você, com o Douglas Leite, que é técnico hoje de futebol, foi goleiro do Guarani e está sendo um grande papo aqui com a gente. Vamos para o segundo bloco, vamos para o intervalo e já voltamos. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$490. Fechando o negócio, ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você que assiste através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo canal de São Paulo, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Muito prazer conversando com o Douglas Leite, eu conheci como Douglas, que era um grande goleiro aí do Guarani, de outras equipes, ele contou sua caminhada como goleiro. Hoje é técnico do Taubaté, o Taubaté tem a missão aí na Série A2, quem sabe o burro da Central de volta à Série A1, tá lutando, tá perseguindo isso. Já há 40 anos, como disse já o Douglas, o time do Taubaté não volta à principal divisão no futebol paulista. Douglas, e aí você estava como secretário na sua cidade, e aí como que volta ao futebol? O que aconteceu para você voltar ao futebol? Então, Fred, essa aí é uma história legal também, porque, eu estou numa cidade de 15 mil habitantes, rodeado de pessoas que eu amo, né? Todo Minha mundo se família, conhece? todo mundo se conhece, minha cidade natal. Só que o futebol é um negócio que Tá não na te veia. deixa sossegado, né, cara? Tá na tua veia, tá? Eu sempre me vinha sempre na memória, assim, sabe? Vadão, o próprio Mancini me falou várias vezes isso, falou assim, Douglas, você tem perfil, cara, a hora que você parar, pensa aí numa situação de seguir aqui dentro, né? Seguir como treinador, dentro da comissão técnica, você tem perfil. O Vadão me falou isso várias vezes também. E eu ficava com isso na cabeça. E chegou um momento que Vou te a interromper. saudade bateu muito forte. Eu vou te só interromper. Por que esse perfil? Como que você era em campo? Como você era no grupo? Era um líder? Tinha boas palavras? Uma boa visão de jogo? O porquê que tanto o Vadão, o saudoso Vadão, como o Wagner Mancini falaram isso para você, Douglas? Eu acredito que pelo comprometimento com o processo, né? De saber também conduzir não só eu como atleta, mas a equipe dentro de situações de bastidores, né, de tudo que envolve. É uma negociação, é um atleta que está se desviando do caminho, a gente reúne, traz junto, um perfil de liderança, eu acredito que um perfil, como é que eu posso dizer assim, de uma liderança mais externa. Uma liderança técnica, eu nunca fui um Rogério Ceni que se perpetuou num clube, Marcos, né? Eu fui um goleiro normal, então eu não acredito que eu tinha uma liderança técnica. Eu tinha uma liderança, assim, a nível o interpessoal. Presencial, era muito bom, né? Presencial, né? Então, na maneira de se expressar também, sempre me colocando com respeito com todos do clube. E eu acredito que isso fez com que esses treinadores chegassem até mim e abordassem isso, né? Então, é uma coisa que me marca muito, porque são dois treinadores que falaram exatamente a mesma coisa, né? Pô, que legal. E aí veio o bichinho do futebol de novo para cima de você aí. Como que foi, Douglas? Aí eu peguei e fui fazer as licenças aí da CBF, né? Falei assim, eu preciso tentar, porque se não der certo, Tentou. tentei, vou dar o meu máximo, vou me dedicar, paciência, né? Igual é o que a gente vive no nosso dia a dia aqui. Agora, se eu nem tentar, se eu ficar aqui, tá gostoso pra caramba aqui em Itaporanga, mas se eu nem tentar, eu vou ser um velho frustrado, cara. Isso ficava na minha cabeça. E aí tive o convite de ir para o Paranavaí, para ser auxiliar técnico.
já fui, daí pedi para ir embora da prefeitura, vim morar em São José dos Campos, saí da cidade para minha esposa também ter trabalho, né? O pai dela tem um escritório aqui em São José dos Campos. E aí comecei, Paranavaí, depois fui para o União Luziense, um time na época da terceira divisão lá de Minas Gerais, quebrando pedra, né? Nossa. Dificuldades enormes, enormes, né? Coisas que eu nunca vi no futebol como atleta, eu vi como treinador, nesse começo. É uma área totalmente diferente da de atleta. O que eu passei em Paranavaí, União Luziense, eu tive a oportunidade de ir para o Icasa. Eu fiquei 2 jogos no Icasa. 2 jogos? 2 jogos. Fiz o primeiro jogo, a gente empatou 1-1, e o segundo jogo nós perdemos porque não tinha bola. Não tinha bola? O nosso clube não tinha bola na ocasião, né? E a federação acho que trazia umas 3 bolas para o jogo. Os caras chutaram a bola fora do estádio. Aí o árbitro chegou para mim e falou assim: Douglas, que vergonha isso aí, né, cara? Aí eu falei: meu Deus do céu, cara. E cheguei no vestiário e falei: gente, isso aqui, no momento, tem um carinho enorme pelo Icasa. Eu acredito que, né, o Icasa está na primeira divisão agora, tem um dinheiro aí para receber de um negócio da Série B aí, sei lá. Tomara que se encaixe. Mas na ocasião não tinha a mínima estrutura. E a gente que está começando, a gente vai pelo trabalho, vai Claro. pela oportunidade. Vai no coração, né, Douglas? Exato, vai no coração. Eu cheguei no aeroporto, os caras, o paredão voltou. Falei: puta, tô em casa. Rapaz, que fria. Aí surgiu o convite do Sub-20 do Taubaté, do lado da minha casa. Falei: depois de uma decepção dessa, né? Douglas, eu agora lembrei, vou ver se era você mesmo. Eu entrevistei o Jorge Preá, que falou do Arapongas. Era você que foi lá para o Arapongas também? Olha como é que o começo é difícil. Eu estava no Castanhal, lá do Pará. Estava disputando o Paraense. O Castanhal é um clube legal, cara. Gostei de trabalhar lá. E aí, na época, o Augusto Recife, volante do Cruzeiro, né? Cara nota 10 também. Trabalhou comigo no União Luziense. E foi pro Arapongas. Chegou lá o cara que saiu até na TV. Aí, saiu no Fantástico. Inclusive, vou até aproveitar, né, Douglas, porque aí, após a entrevista, inclusive ele me ajudou a levar o Jorge Preá no meu programa no estúdio. E depois eu fiz uma entrevista virtual com o Preá contando, isso quando ele foi no estúdio, ele ia começar na Arapongas. Aí depois eu fiz uma com ele o ano passado, final do ano passado, já contando até do que apareceu aí, inclusive no Fantástico aí, uma tragédia. Ele falou, e agora eu lembrei que era você, que ele falou o seu nome, agora que eu lembrei. Aí... coisa de louco. E aí o que acontece? Eu voltei do Castanhal, fui para lá, o Augusto Recife falou para esse cara, né? Falou assim: tem um treinador que trabalhou comigo, eu gostei muito de trabalhar com ele, traz ele, traz ele. Esse cara me ligou. Esse cara me ligou e falou: a gente tem um projeto aqui e tal. E eu daquele jeito, né, meu? Preciso trabalhar. Chegamos lá, Fred, comissão técnica, uma chácara top. Fala que tinha até segurança. Segurança na porta da chácara. Aí eu falei: rapaz, cara, graças a Deus, vim para o lugar certo. Falei: aí começou, cara. Rolo daqui, rolo dali, não pagou um, não pagou o outro. Nisso, o cara do Icasa me ligou. E o campeonato lá começaria daqui 4, 5 meses. E esse cara falou assim: não, eu vou pagar vocês todo esse tempo, a gente quer preparar bem mesmo. Eu falei: isso aqui não tá me cheirando bem. E aí surgiu essa situação de casa, eu fui embora. E eles ficaram lá. Então eu fiquei no Arapongas, nessa barca furada, aí 10, 15 dias só. Ah, você ficou pouco tempo. Então, eu fui para casa. Você não ficou por receber nada, assim, não ficou nada em aberto para você? Ou não, ficou? Eu nem conto isso, porque eu cheguei lá, deu 2 semanas e todo mundo começou a perceber que o negócio ia estourar. Ser furado. Era um estelionatário que estava à frente, né? E aí eu peguei e fui embora. E você sabe, né, Douglas, depois entraram dois pais em contato comigo reclamando dele
do empresário que enganou, prometeu uma coisa era outra. Aí o Preá me contou que o rapaz não tinha a mínima condição de jogar bola, que vocês até ajudavam ele aí, até o cara ter uma noção de futebol. Eu não sei se já estava nessa época já, mas é um menino que não tinha nem condição de jogar bola, estava lá, porque o cara pagou e foi para lá, porque pagou para poder jogar no Arapongas, que era uma coisa totalmente... A reportagem foi assustadora, né, Fred? E isso aí não é de hoje, cara. A gente estava em Portugal, vinham atletas pedir dinheiro para comprar passagem e voltar para o Brasil, porque os empresários largavam lá e tal. É um meio difícil, né? E eu fiz também uma com um rapaz que foi um outro, que é o Márcio Granada, né? Esse é o Lucas Jerônimo que eu fiz, né? Que eu do Arapongas, e o Márcio Granada, que até hoje está aí no meio do futebol, outro dia estava no São Caetano, e que ele prometeu pro rapaz, segunda divisão do futebol alemão, chegou lá, era oitava divisão, e o time alemão falou que não estava nem sabendo nem nada, veio uma senhora portuguesa ajudar ele estava dormindo perto do terminal lá, e aí ele ainda conseguiu, ele não quis ir embora, tentou, conseguiu, mas aí quando ele estava indo para um time bom, ele teve um problema cardíaco, apareceu no teste, ele teve que encerrar a carreira, mas o cara tá até no museu na Alemanha lá, a história dele lá, porque ele ficou lá, dormindo lá perto do aeroporto, mas foi enganado. Então, assim, essas histórias tem de monte, né, Douglas? E, infelizmente, né, e exatamente naquilo que a gente falou no primeiro bloco, daquele sonho, né, de poder realizar, ajudar a família, os caras vão aceitando qualquer coisa, dá dinheiro pro cara, adianta dinheiro que não tinha que adiantar dinheiro, promessa de passagem, de passaporte, e os caras se complicam, né, Douglas? Exatamente, está tendo muito isso, porque esses caras vão no coração, né? Vão no sonho, vão no pai. O pai, pô, pai para tentar realizar o sonho do filho, pô, faz de tudo, né? O cara vende carro, se endivida todo. Então, pô, tem que tomar muito cuidado que essa prática aí tá acontecendo bastante. E dessas barcas furadas aí, tirando o Arapongas e o Icasa, qual mais? Teve mais alguma história curiosa aí, Douglas? Porque é sempre bom contar umas historinhas, até o pessoal ver. A realidade do futebol brasileiro, a gente dá risada hoje, né? Mas imagina o que você passou e a realidade do futebol brasileiro, porque essa é a realidade, né? Sem treinamento, comida legalzinha nos horários, tudo regrado. São para poucos, né, Douglas? Exatamente. Como eu falei, Fred, coisas que a gente não. Eu não vivenciei isso como atleta, né? No União Luziense, nós estreamos na competição com um atleta no banco de reserva, porque não tinha dinheiro para fazer a inscrição dos atletas, né? E aí, na ocasião, tem um time, né? Que, lá em Minas, que é o Coimbra, que é um time forte, estruturado, né? Da BMG. E eu estava com dois atletas no banco, jogando contra os caras, nós perdemos de 2-0, não tinha como fazer substituição, ainda perdemos um pênalti no jogo quando estava 1-1, quando estava 1-0. Pô, mexeu errado. Eu falei, mexi errado, pô, tem dois caras. Dois caras mexeu errado. Então, assim, o futebol, ele tem um outro lado que é pouco divulgado, mas é enriquecedor também, porque eu acredito que isso nos dá um laço muito importante. Você cresce como pessoa, porque você vê dificuldades inimagináveis. Você cresce como profissional também, porque em cima da dificuldade eu acredito que a gente consegue realizar coisas que a gente não imaginaria né, que conseguisse dentro de uma situação normal. Então, eu aproveito todos os momentos e eu tenho certeza que o caminho está sendo bem feito. Você chegou a pensar em desistir quando você via essas coisas assim absurdas, Douglas? Você chegou, putz, o que eu vim fazer aqui? Você chegou a pensar em desistir ou você só lamentava, né, por estar nesse momento, né, mas falando, pô, quem sabe lá na frente tem coisa melhor? No momento que eu voltei de casa, porque eu gosto muito de casa, nós fomos muito bem tratados lá, uma cidade que acolheu minha família, assim. Então, eu cheguei em casa e foi uma decepção muito grande, muito grande. Quando eu voltei, eu comentei com a minha esposa, falei, acho que isso aqui não vai dar certo, estou pensando. E logo na outra semana surgiu o convite para vir para o Sub-20 do Taubaté. E aí eu peguei, cheguei na reunião, sentei com os dois diretores que estavam aqui, né? E eu estava aqui, pô, vou ver qual que era. Como é que, ó, 12 a gente tem, né? A gente tem 3 nomes, né? Quer fazer uma entrevista com você. Eu peguei e falei assim, ó, vou encurtar a conversa. Eu não escalo por empresário.
Para mim, quem está melhor joga. Se for para fazer sacanagem, não conta comigo. E, pô, eu estou vindo de uma experiência traumática aí, pelo Icasa. Então, se não for o perfil, pô, a gente continua amigo, dá um abraço que eu vou embora. Os caras presentes segunda-feira, né? Falaram para mim. Então, eu acredito muito em Deus e acredito que é um caminho que Deus tem preparado aí. Faz 2 anos e meio que isso aconteceu e a gente tem conquistado. O trabalho tem tido uma resposta muito boa, muito positiva, né? Pela primeira vez desde que eu comecei nessa parte técnica, eu acabei o ano de 2020 com algumas possibilidades para escolher, né? Isso para o atleta isso é normal, né? Você tem essa situação. Pô, para a gente agora desse lado aqui é muito difícil. Então, acredito que o trabalho está sendo bem feito e agora é dar sequência. Isso que você falou, assim, Douglas, escalação, o dirigente se envolve, empresário e tal, é algo comum no futebol? É algo que você já ouviu no futebol? Assim, é algo comum? Porque, assim, a gente ouve sempre, é óbvio, né? E já vimos algumas situações, até de técnicos pedindo demissão, porque não aceitam ingerência, o que é normal. Mas isso é algo comum nessa parte do futebol que você conviveu, que a gente não vê, porque não tem a cobertura da imprensa aqui. Eu tô falando da parte do Sudeste aqui, né? A gente não tem. Desculpa, a gente não olha. Pouco a gente vê a Série 2, Série A3, a gente quase não vê, né? E as séries menores, pior ainda. Base, então, não tem cobertura, né? Até eu fiz uma entrevista com o Sindicato de Atletas exatamente sobre apostas, agora está ficando, pode até ser aprovado apostas aqui no Brasil, que eles vão exatamente nesses setores onde não tem cobertura da imprensa para poder se fazer, né, esquemas de aposta, né, e é uma tragédia porque o cara quando entra não sai mais, é que nem entrar com a agiota, né? O cara se enrola todo. Mas assim, é algo comum acontecer, Douglas, nessa parte aí que a gente não consegue ver, é o futebol que a gente não enxerga? Tem bastante. Infelizmente, tem bastante esse tipo de interferência, né? Porque o clube pequeno hoje ele é refém de investidores, né? O clube pequeno não tem receita, é deficitário, os campeonatos são deficitários, né? E o cara que está pondo dinheiro, aí ele se acha dentro do direito de se envolver em todos os setores do clube, inclusive na parte técnica, né? E então já enfrentei isso aí e acabei, né, saindo do clube por causa disso já também nessa curta trajetória já entreguei o boneco por causa disso. E aqui no Taubaté a gente encontra um ambiente a par de tudo isso. Por isso que eu gosto muito daqui, sabe? As pessoas, né? A gente tem o presidente, o Gilson aqui, o diretor das categorias de base, o Mário, o Sutani. E aqui a gente, dentro do clube, nós temos uma estrutura simples, nada de luxo, mas as pessoas são honestas, as pessoas são corretas, a gente está tentando fazer o nosso melhor dentro da essência que é o futebol, né? Quem está melhor joga, sem sacanagem com ninguém. Legal, isso é muito importante. Categoria de base, né, Douglas? Eu falei que a gente comentar a respeito, porque a gente percebe que o nível técnico, você jogou numa época que clubes tinham 1, 2, 3, 4 caras diferentes, que podiam fazer a diferença, né, num time de futebol. Hoje é um e olhe lá, às vezes a gente olha, às vezes o cara é referência do time, mas porque o cara é um cara aplicado taticamente, tem um bom físico, né, aguenta fisicamente os jogos, e sim, o cara é diferente mesmo, quando o cara aparece, rapidinho vai embora, né? Como que você está vendo essa base, como está sendo trabalhado, qual a sua opinião a respeito? Realmente, tecnicamente, a gente caiu, os jogadores estão queimando etapas, porque eles logo pensam em jogar fora do país, não é nem para dar certo aqui, né? Acho que você tinha um sonho diferente dos garotos de hoje, né, Douglas? Como que você está vendo a categoria de base, que é algo muito importante que às vezes não está sendo levado tão a sério, e essa formação com muita dificuldade. A gente vê aí os clubes penando para achar lateral direito, lateral esquerdo, um camisa 10 raro, difícil. Centroavante, então, você vê os clubes desesperados para trás de centroavante e não acha, não vê. E os que tentam segurar e são caríssimos, inclusive. Como que você está vendo esse momento da base no Brasil, Douglas? Eu acho que a gente está realmente com uma dificuldade muito grande de formar atletas, né? Quando veio essa onda europeia, essa metodologia, periodização tática, tudo aquilo que a gente tem estudado muito,
e realmente é muito bom, eu acredito que está faltando um pouco de tato para a gente implantar tudo isso dentro das nossas categorias de base, né? Você vai lá, vê num livro de um português, vê o Vitor Frade falando, pô, vamos fazer trabalho reduzido em 2 toques, né? Estou dando exemplos. E daqui a pouco o cara pega isso aí na formação, sendo que ele tem atletas ali com capacidade de decidir partidas, né? Dentro de jogadas individuais, tem um bom contra um, uma boa relação com a bola, e ele acaba dando 2 toques na bola, 2 toques na bola. Daqui a Curtinho. pouco o menino já não sabe driblar mais, né? Então é muito complicado isso aí. Eu acredito que a maior dificuldade hoje está nas primeiras categorias. Os treinadores estão querendo inserir conteúdo tático para o atleta muito cedo. Eu acho que o atleta precisa vivenciar outras posições, tornar aquilo prazeroso, né? A gente chama pedagogia de rua, né? Que hoje a gente já não tem mais, né? O atleta tá ali também com prazer, se divertindo, né? E às vezes você pega categorias na fase de iniciação, já aquilo robotizado, vamos trabalhar com 2 linhas de 4, né? Hoje é com uma linha de 5, e acaba o menino, né, crescendo sem aquilo que a gente sempre teve, né? Que é a capacidade de improviso, né? Isso tem se perdido bastante. Mas, vou falar pelo lado do treinador também, Claro. o treinador hoje de base ele não está muito preocupado em formar o atleta mais. O treinador, infelizmente, ele está preocupado em Resultado. segurar o seu emprego, porque senão ele vai ser mandado embora. Esse menino aqui é um menino que ainda fisicamente ele não está maturado, ele não tem condições de ganhar assim, duelos individuais, mas é um menino acima da média, eu não vou por ele, porque se ele não tem no momento capacidade, a gente vai perder e eu vou ser mandado embora. Então, o processo de evolução desse menino acaba sendo prejudicado, muito por culpa, né, da cultura, né? A gente fala assim, o que é importante na base? Formar ou ganhar? É formar ganhando, senão você vai ser mandado embora. É isso que chegou, né? A base. Não é de hoje, já chegou a base, né? Se não tiver resultado, o cara é mandado embora, né, Douglas? A gente percebe até um exemplo: o Palmeiras ainda não conquistou a Copa São Paulo, né? E tá indo com a força máxima para ver se conquista, e se não conquistar, hein? O técnico já fica na condição, né? Balançando, né? O Alex deu uma entrevista muito boa no final do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, contra o Inter, né? O São Paulo acabou perdendo. Ele falou assim: a gente não, né, tá triste de perder o jogo, mas vamos olhar o lado da formação. Tem tantos atletas treinando no profissional, a gente está jogando com atletas no primeiro ano de Sub-20. Então, quando se tem um respaldo desse, com certeza o trabalho vai dar resultado. Devido às proporções, é o que eu tive aqui no Taubaté, até o profissional. Eu conseguia trabalhar, conseguia colocar minhas ideias, tinha o respaldo da diretoria. A gente tem Leonaldi na Ponte hoje, com 30% do Taubaté. A gente tem o Brenner, um atacante de beirada, que está no Bahia, também com 30% do Taubaté. Porque o clube pequeno hoje, o dinheiro não vem na frente. Sim. O Taubaté não vai vender ninguém, mas o Taubaté pode fazer parcerias, manter percentuais para no futuro gerar renda, né? Gerar um ativo para o clube. E isso só se consegue formando atleta, não tem outro caminho. E não é fácil, não está sendo fácil aí essa missão. Ô Douglas, você como goleiro que foi, como você está vendo essa participação do goleiro hoje, né? Taticamente diferente, né? O pessoal tá... ele é bom com os pés. Os caras esquecem até que primeiro tem que ser bom com as mãos, né? Mas os caras estão colocando, tem que ser bom com os pés. O que você está achando disso, dessa mudança do goleiro participando mais taticamente do jogo? E se fosse você ia passar vergonha, você ia bem, hein, Douglas? Rapaz, se fosse na minha época, eu tava morto. A bola era recuada, a primeira função minha era jogar mais longe possível. Só que hoje realmente não tem como você desassociar o goleiro do seu modelo de jogo, né? Está totalmente inserido dentro de uma fase de construção, né, de organização ofensiva, né? Essa saída apoiada, né? A gente estuda muito esse tipo de construção, e hoje a superioridade numérica dentro dessa construção quem faz é o goleiro.
Então, com certeza, o goleiro hoje tem que saber jogar com o pé, tem que estar atento a esse tipo de recurso, porque senão não vai conseguir jogar. Mas não pode ser o principal, porque às vezes a gente ouve assim, não, mas ele é bom com os pés. Pô, vou trazer. O cara tem que ser bom com as mãos, né, Douglas? Senão não adianta também, né? Ô, Fred, exatamente. A primeira coisa é defender, e outra coisa, a gente tem que saber aonde nós estamos. Pô, a gente olha ali o time do Guardiola, o goleiro dando de letra, recebendo, vira o jogo, num tapete, num campo que não tem uma falha. Aí, pô, a gente lá na última divisão, na quarta, terceira, segunda, até que tem campos ruins, né? A bola pererecando ali. Daqui a pouco a bola vem, um goleiro, essa é um risco desnecessário, né, na minha opinião. Às vezes você olha o percentual de posse de bola de uma equipe, pô, 60% de posse. Dessas 60%, 70% é no campo defensivo. Até que ponto isso é Válido, né? interessante, né? Então, são coisas, eu acho que muito é você tem que estar bem atento aonde você está, né? Qual o teu cenário, para poder implantar esse tipo de ideia. Eu penso igualzinho, viu, Douglas? Porque assim, você tem que ter material humano. É uma coisa assim, você vê lá na Inglaterra, na Espanha, os caras saindo de trás, mas, pô, é só fera jogando, né? O goleiro, todo cara é seleção do mundo ali, jogando atrás, saindo com qualidade. Você vai num time que o goleiro é mais ou menos saindo com o pé, o lateral, o zagueiro é perna dura. Como que você vai fazer isso aí? O risco de você tomar um gol é muito maior, né, Douglas? Assim, até porque você está mais próximo, né? O centroavante está mais próximo ali marcando e está mais próximo do gol, e você está mais próximo como defensor do gol para acabar errando e cedendo para o adversário, né? Exatamente. Olha, às vezes a gente olha uma equipe do Fernando Diniz, na época do São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo, time, né, time grande, gigante, com atletas de alto nível. Dentro da ideia dele, os atletas, na minha, né, humilde opinião, tinham dificuldades de fazer aquilo que... E deu um monte de problema, né? Deu um monte de problema. Né? Teve um jogo assim contra o Bragantino, que o São Paulo perdeu lá em Bragança, acho que os 2 ou 3 gols foram de roubadas de bola ali perto e saiu o gol. Então, pô, se o São Paulo, que teve dificuldade nisso, né, dentro de uma ideia, pô, não sou eu aqui no Taubaté que eu vou querer que a bola fique atravessando na frente do gol aqui para mata a gente do coração, o torcedor mata todo mundo. E você, assim, claro, você trabalha com o que tem. Eu acho que você deve ser assim. Ou você determina, não, eu gosto de jogar desse jeito, vai ser desse jeito, ou você joga de acordo com as peças que você tem, Douglas? Eu acredito que essa é a função do treinador, se adaptar àquilo que você tem. Você pode ter uma ideia, pô, eu tenho um modelo que eu prefiro, né? Mas, pô, será que para esse momento, para esse elenco, eu vou conseguir exercer, né, dentro daquilo que eu acredito, com qualidade, o modelo meu de preferência? Não, às vezes não. Pela característica do atleta, eu vou ter que mudar minhas ideias, mudar os meus conceitos, porque quem joga é o atleta, né? E hoje está um protagonismo muito grande em cima do treinador. E, na realidade, quem resolve é o atleta. Pô, nós vamos dar referências. Essa semana eu falei isso para meus atletas aqui, né? Aqui eu estou dando referências para vocês. Pô, padronizar alguma coisa para que vocês cheguem em campo e tenham confiança de saber, pô, vou receber essa bola aqui, eu sei que tem um atleta ali, né? Eu sei que tem um atleta se aproximando para eu poder entregar essa bola de frente para ele, mas a tomada de decisão é do atleta. Vocês lá dentro, vocês têm que ter autonomia e tomar decisões de vocês, né? Então eu vejo muito isso. O treinador chegou e ele joga numa linha de 5. Pô, mas será que você tem 3 zagueiros para fazer isso? Você tem um zagueiro bom que joga por dentro? Então, acho que também isso aí, tem muita gente se perdendo nisso aí. Você prefere de que forma? Se pudesse, se tivesse um time ideal, você gostaria de que formato, Douglas, do jeito que você gosta de ver o futebol? Eu gosto com 2 linhas de 4, o meia flutuando na frente dessas 2 linhas, com o 9 de referência, eu gosto de jogar com referência. E também com 3 volantes, né, que dá uma ideia de ser defensivo, mas você consegue espetar os alas, né? Você joga com ala na última linha do adversário. Aí você joga com falso 9, eu também gosto muito dessa formação, a gente usou bastante na base, na Copa Paulista, então acredito que são ideias aí que são as minhas preferidas, mas tudo dentro do que o elenco nos proporciona.
É. A gente está na parte final da conversa, agradecendo muito o Douglas pela atenção, mas eu vou aproveitar. Os jogadores, né? Vou citar o Taubaté, mas pode citar de outras equipes. Eles tentam se informar quem foi você, Douglas, no futebol? Você se apresenta, olha, eu fui goleiro e tal? Ou o pessoal tenta se informar, ou o pessoal não tem essa preocupação de saber um pouquinho da sua história, hein, Douglas? Não, eles têm, eles têm. É. Muitos, né? Muitos, eu ainda estou naquela fase, entendeu, Fred? Porque eu joguei com alguns, né? Ah, Então eu estou nessa fase ainda. A maioria dos que eu joguei ou está na comissão ou está como dirigente, né? Mas ainda tem uns aqui no Taubaté. O ano passado nós trouxemos o Kaique, que fez o tá. gol do derby lá Sim. no Português, Ponte E e Guarani? Guarani. Jogamos juntos. Esse ano tem o Guilherme Matos, zagueiro, jogou no Fluminense, também jogamos juntos no Guarani, está aqui no Taubaté. Então eu ainda estou nessa fase. Aí um vai falando pro outro, entendeu? E aí, pô, hoje no Google, né, você puxa todo. Às vezes eu chego lá e falo assim, pô, assisti um jogo lá, pô, falhou no gol, hein, não sei o quê. É legal, porque assim, os técnicos mais experientes, para a gente falar mais velhos, mas mais experientes, tem jogador, tem atleta jovem que nunca viu o cara jogar, né? Às vezes o pai do cara que fala, você tá sendo treinado, não sabe a história, porque eu vejo muito isso. Então, por isso que eu te perguntei se o molecada tem esse interesse. Mas como você tá nessa transição, sempre tem alguém para contar, né, Douglas? Sempre tem alguém para contar. Mas isso aí acontece muito também, né, Fred? Porque o menino de hoje, ele perdeu as referências aqui do Brasil também. Ele não está preocupado aqui. Hoje o menino, né, o do Cristiano sub-20, Ronaldo, Messi, Neymar. exatamente, exatamente. Perguntar a escalação do Valladolid, ele sabe, do Taubaté, ele vai puxar na Esquece. memória ali. Né? O que você está achando dessa onda estrangeira no Brasil, Douglas? Você acha que o técnico brasileiro está perdendo prestígio? Porque a gente na imprensa, a gente criticou muito, né? Eu sempre tenho conversado com os técnicos, né? 2014 não servia os experientes, depois daquela 7-1, né? Do Felipão. Aí vem os novos. Os novos não servem, estão muito novos ainda, estão muito crus ainda, tem volta os experientes, né? Aí depois, agora, onda estrangeira. E agora onda estrangeira tem que ser português, né? Tem mais esse adendo aí. O que você está vendo e o quanto que preocupa para você que tem a sua profissão como treinador, que a gente sabe o quanto concorrido quanto gente boa aí está desempregada e o quanto é difícil para você girar, né? Para você, claro, o Taubaté tem sonhos de girar, ter outras equipes, ter outras experiências, né? Treinar um time na principal divisão, se for o Taubaté, ótimo, mas lá para frente, num futuro. Mas como que você está vendo essa invasão aí que está tirando um pouquinho o mercado? Claro, é importante sempre referências, intercâmbio, mas só se fala nisso agora. Todos os times aí da Série A que estavam sem técnico cogitaram primeiramente um técnico estrangeiro e não um técnico brasileiro, hein, Douglas? São modismos, né? Que, como você bem citou aí, né? Antes eram os mais novos, né? Começaram até com o próprio Barbieri no Flamengo, lembra que, né? Que teve as suas oportunidades e assim foi, depois botou os mais velhos. Mas eu acredito assim, o treinador ele precisa ser bom, ele precisa, independente da nacionalidade, ele precisa ter conceitos e acredito que esse choque que nós estamos tendo aqui dentro do mercado brasileiro, ele vai ser benéfico no futuro, porque está todo mundo tendo que se coçar, pô. As licenças que hoje a gente faz, né, para poder estar exercendo a função, O curso é caro, hein, Douglas? caro pra caramba, caro pra caramba. Pô, uma luta, 12 meses no cartão, é fogo. E então eu acredito que isso foi um choque de realidade que vai ser benéfico no futuro, porque os europeus realmente eles chegam com ideias em que essas ideias estão sobressaindo as nossas, não tem como negar isso aí, né? Você pega o Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, o outro foi o Jesus, né? E então, pô, você não tem como negar, não tem como negar isso aí. Esses caras vão trazer conteúdos esse tipo de prática que nós temos hoje na CBF Academy, né? A gente está fazendo as nossas licenças. Isso tem há muitos e muitos anos Na lá, Europa. né? Antigamente, se minha avó quisesse ser treinadora, ela podia. Lá não, lá não pode. Lá você tem que ter toda a documentação há muitos e muitos anos. Então, eles estão estudando
futebol há muito tempo. Quando eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, eu tive um treinador que chamava Manuel Machado. E, e muito daquilo que ele fazia, naquela época, 2006, 2007, muitas situações a gente está fazendo hoje no Brasil. Então, hoje, o Caramba. português é o país, Portugal é o país que mais se estuda futebol, na minha opinião. Tem muito conteúdo, né? Tem Não é muita surpresa para literatura. você, então, Douglas, essa onda portuguesa aqui no Brasil. Não é, assim, claro, tem motivos que só querem os portugueses, mas assim, é porque os portugueses realmente estudam e por isso, e a língua também deve ser um facilitador, é óbvio, né? Mas assim, esses estudos, e tanto é que a CBFA Academy iniciou-se Cara, com o pessoal português, né, dando os cursos, falando com os técnicos, estavam em formação. Agora mudou, tem outros profissionais também, mas muitos portugueses vieram para cá também para participar do CBFA Academy, né? exatamente. É, eles vêm com um conteúdo muito bom, cara. Não tem como. Eles estudam muito. A gente tem. Eu estou lendo um livro agora do Periodização Tática do português. O Vitor Frade. E assim, é muita literatura, é muito estudo. Tem muitos brasileiros indo para lá, né, na Universidade do Porto, para se qualificar, porque é um país que tem estudado muito futebol e está compartilhando conhecimento. Então, na minha opinião, essa onda só tem a agregar, né, dos treinadores. E a gente, como treinador, a gente também tem que correr atrás, buscar conhecimento cada vez mais, para estar a par de tudo que tem acontecido, não só aqui, mas no mundo, né? Porque o que eles falam, né, dos portugueses, que não é só a tática de jogo, são os treinos, né, Douglas, assim, a forma como eles treinam as equipes, né, é que faz a diferença no jogo, né, porque a gente muito enaltece, às vezes, da tática durante os 90 minutos, mas, na verdade, o que eles enaltecem do trabalho dos portugueses não é claro, no jogo tem mas é o que ele aplica nos treinos visando o jogo, né, é essa a grande diferença, né, Douglas? Exatamente. Todo o conteúdo, né, principalmente dessa escola portuguesa, ela está sempre associada ao jogo. Nada, né, nada está desassociado do contexto do jogo. Pô, você vai fazer um treino de finalização, dificilmente você vai ver um Jorge Jesus, o Abel ali, pô, o cara toca a bola no auxiliar, o auxiliar toca de lado, aquele trabalho mais analítico, né? Não, é tudo em forma de jogo, né? Tudo que eles têm feito é em forma de jogar, uma finalização, é todo tipo de trabalho para que possam sentir dentro do campo, né, tudo aquilo que eles têm vivenciado nos treinos. O Abel você não enfrentou em Portugal, Douglas? Não, não, não. Acho que é mais novo. É, mas teve alguns que estão aí. Gesualdo Ferreira, você conheceu, que veio aqui para o Santos e não deu certo? Conheci Portugal. O próprio Jorge Jesus, porque eu morava em Coimbra e o Jorge Jesus era treinador do Leiria, uma cidade que estava a 20 minutos de Coimbra, e o goleiro do Coimbra era o Fernando Praz, que pô, é meu amigão, nós jogamos junto no Curitiba. Ele foi para Leiria, no outro ano eu fui para Coimbra. E ele foi treinado pelo Jorge Jesus. Pô, que E, legal. pô, o Fernando Praz fala que o cara realmente é um monstro, né? Então, pô, cabe a gente, meu, correr atrás, cara. Correr atrás, que realmente os caras são muito bons. Douglas, poxa, foi um prazer. Desculpa ter esticado um pouco do horário, tomado seu tempo aí, mas o papo foi muito gostoso, foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Eu desejo para você muita sorte aí como técnico do Taubaté. Tomara, burro da Central, como é conhecido o Taubaté, consiga aí o acesso, tão sonhado por muito tempo. Eu, há alguns tempos aí, eu fiz uns trabalhos com o Juventus, né? Que está na Série A2 também nessa briga para voltar à Série A1, moleque travesso. E eu fazia aqueles no intervalo do jogo, movimentação com o pessoal na Javari. E o Taubaté, sempre quando ia lá jogar, realmente eram grandes jogos aí, né? O Martelotti aí trabalhou uma época no Taubaté também, né? Marcelo Martelotti, entre outros técnicos aí que a gente conhece. Paulinho McLaren também trabalhou. Então, grande Paulinho, né? Que era um cara que eu tinha como criança ídolo de infância e depois tive a honra aí como jornalista poder entrevistar também. E é muito legal isso. A gente vê, né? Profissionais hoje encaminhados em outras funções no futebol, que é o seu caso, depois de aí defender por muito tempo a meta, e hoje aí está como técnico fazendo seu trabalho no Taubaté. Sucesso, prazer falar com você mais uma vez, viu, Douglas? Boa sorte, muito obrigado pela entrevista. Ô, Fred, eu que agradeço, realmente foi muito gostoso, né? Vou reiterar o que eu falei, estou acompanhando todo o teu trabalho, eu acho muito legal, fico ali assistindo a do Micali, sensacional, sensacional. O Micali está na 5ª dose da vacina. Pentacampeão de vacina. Pô, então,
Muito obrigado pela sua oportunidade de bater esse papo com você. Desculpa a voz, está tomando água direto aí, mas a gente está passando um tempo difícil, né? E se Deus quiser, tudo isso vai passar. Aliás, sobre isso, como que tá o Taubaté em relação à Covid, Douglas? Que eu conversei hoje com o Jair Ventura e ele está preocupado lá no Juventude, está com vários problemas, né? Inclusive, teve o pai dele, o Jairzinho, o furacão da Copa, ficou internado. Ele falou, pô, quase perdi meu pai por causa da Covid. Como que tá no Taubaté esses casos de Covid? Está chegando aí também? Porque na principal divisão do futebol paulista, diversos casos, infelizmente. Nós testamos todos nessa semana e todos negativados, mas estamos perdendo bastante pela gripe, Pela gripe? influenza. Pela influenza. Teve um dia em dezembro ali que nós treinamos com 13 atletas só. Caramba. O restante todos isolados aí pela gripe. Mas graças a Deus, Covid a gente não teve caso ainda. Tomara que isso continue assim. Mas mais uma vez, viu, Douglas? Prazer falar com você. Muito obrigado. Sucesso aí no Taubaté, viu? Valeu, Fred. Um abração. O prazer foi todo meu. Conversamos com o Douglas Leite, hoje técnico do Taubaté, foi goleiro, foi convidado dessa semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!